Estamos começando essa semana, a semana da campanha Virtudes Exercitando a Fé Cristã. E tem sido muito legal. Nós já lemos aí o primeiro dia, o segundo dia. E como falei, hoje é o terceiro dia. E você não pode atrasar, tem que manter a sua leitura em dia. Amanhã começam os pequenos grupos. Alguns pequenos grupos já se reunirão amanhã em várias localidades. E se você quiser saber onde vão se reunir, quem está no grupo da igreja, eu coloquei lá o grupo dos casais, aonde vão se reunir, o grupo do Viva a Vida, onde vão se reunir, de maneira que amanhã, sexta e sábado, nós temos pequenos grupos se reunindo aí em vários lugares da cidade de Curitiba, e você é convidado a estar conosco. Você que acompanha a gente pela internet, Norma Narciso, por exemplo, não sei se já recebeu o seu livro aí, né? Quem ainda não recebeu o livro, espera que vai chegar. Se você não pediu o livro, peça o livro agora que a gente despacha e você vai poder continuar conosco. Esse ano, a nossa campanha vai durar 50 dias. São 5 devocionais de segunda a sexta. Nós estamos dando aí o sábado e domingo para você colocar em dia a sua leitura, para que você não perca nada desse momento. Tem sido muito bom. Ontem eu levei uma caixa fechada desse livro para Londrina. Ontem eu preguei lá para os pastores da cidade de Londrina. Todos os livros foram embora. Se tivesse levado 2 caixas, tinham ficado tudo lá. Passamos aí um tempo muito precioso juntos aí. Estou vendo ali os meus companheiros de viagem. Passamos algumas horas juntos ali, viajando e trabalhando. O primeiro dia, nós trabalhamos aqui uma decorrência da primeira mensagem sobre a ideia de conhecer a Deus. Primeira semana, aprenda sobre Deus. Quem é Deus? Um conhecimento completo de Deus. Nós vimos isso no primeiro dia, segunda-feira. Ontem, um chamado de Deus. Deus chama, Deus convoca. E a gente viu que todo mundo tem um chamado, todo mundo. E às vezes a gente pensa que o chamado de Deus é só para pastor, só para ministro, só para líder. E a gente viu que o chamado de Deus é para todos. Todos nós temos um chamado. Hoje, o tema de hoje é para a glória de Deus. E a gente então começou a pensar sobre o conteúdo muito bem escrito de quem escreveu o dia de hoje. E aí o tema da nossa noite hoje é: a glória pertence somente a Deus. A glória pertence somente a Deus. Tudo que a gente faz para Deus, por melhor que a gente faça, deve ser tudo para a glória de Deus. Então o texto de Efésios é um texto muito gostoso. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós estamos usando a nova versão transformadora, e eu gosto mais, na verdade, da versão antiga, Aquele que é poderoso para fazer tudo, infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória na igreja, para todos sempre. Amém. Então essa versão que eu estou falando é a versão que eu memorizei. É a versão que me acompanha ao longo dos anos. Quase toda a primeira visita que eu faço a um membro da igreja,
eu leio esse texto inteiro. Por isso eu tenho esse texto memorizado, né? Por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder no homem interior, para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura, a altura, a profundidade do conhecimento do amor de Deus. E aquele que é poderoso para fazer tudo, infinitamente, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória na igreja para todos sempre. Amém. Então é um texto que eu gosto demais. Então foi muito feliz a escolha desse texto, porque a glória pertence somente a Deus. E quando a gente pensa nesse tema, que a glória pertence somente a Deus, nós devemos ter muito cuidado com uma necessidade que nós temos, que é algo natural. Todos nós temos a necessidade de sermos reconhecidos. Todos nós temos a necessidade de sermos percebidos. Todos nós temos a necessidade de sermos elogiados. Todos temos a necessidade de que as pessoas nos notem, nos percebam, olhem para nós. E quando a gente faz alguma coisa, nós precisamos e necessitamos de aprovação, de reconhecimento. Isso faz parte da natureza humana. E quando a gente faz alguma coisa para Deus, nós também temos aí essa luta. O que é que nós fazemos? Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, nós queremos que as pessoas reconheçam se fizemos certinho ou não. Queremos que as pessoas percebam se nós estamos no caminho certo ou não. Quando a gente executa um solo de guitarra, como hoje eu vi ali, a gente quer saber se a gente acertou ou não. Quando a gente usa um violão que faz uma introdução que é fundamental, um teclado, um baixo, uma bateria, um vocal, o pandeiro, nós queremos estar no caminho certo. E quando nós recebemos esse retorno, aí dentro de nós se manifesta aquela necessidade de aprovação, aquela necessidade de reconhecimento, e aquele sentimento pode nos conduzir a um desvio. Então, cuidado, toda a glória pertence somente a Deus. E eu quero então chamar a sua atenção para 3 coisas fundamentais. A primeira coisa é o perigo da vaidade humana. Todo mundo tem uma vaidadezinha. Todos nós temos. Vaidade faz parte da humanidade. Então, o perigo da vaidade humana. Que perigo é esse? Nós olhamos, quando acordamos no espelho, olhamos para o nosso rosto, vê se está tudo ok. E o que está fora da nossa perspectiva, a gente procura corrigir. E alguns usam, inclusive, as pinturas. Eu tive uma conversa com uma adolescente essa semana, e a adolescente foi toda maquiada para a escola. E na hora que eu fui almoçar com ela, eu vi a adolescente toda maquiada, e eu disse: você foi para a escola com essa maquiagem toda? Sim, pastor. Falei: menina, você é muito nova para estar se maquiando, isso vai estragar sua pele. Você é muito bonita e muito nova para estar se maquiando desse jeito. E aí eu me lembrei que a Laurinha, com 3 anos de idade, primeira coisa que ela faz quando acorda é se maquiar. Meu Deus do céu, Dani. Tão bonita, tão linda. E ela se maquia, ou se maqueia, daquele jeito bem exagerado. Essa vaidade humana faz parte de nós, né?
nosso desejo natural pelo reconhecimento, o nosso desejo natural pelos aplausos. Isso vem de onde? Isso vem do pecado. Isso vem lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 5. O pecado original envolveu o desejo de ser como Deus. Eu não estou dizendo que se maquiar é pecado, não é isso não. Não estou dizendo que se arrumar é pecado, que pintar o cabelo é pecado, que combinar as roupas, vestir uma roupa adequada seja pecado. Não é isso. Eu estou dizendo que há dentro de nós uma vaidade humana, e essa vaidade humana vem ali desde o início da humanidade. Antes ainda do pecado, eu costumo dizer. Porque a palavra de Satanás para seduzir Eva foi exatamente essa. Serás igual a Deus. Serás como Deus. Essa busca pelo ser melhor, maior, esse desejo de ser Deus, me parece que é resultado da essência de Deus que está em nós, quando Deus nos faz a sua imagem e a sua semelhança. Parece que é uma evidência da imagem e semelhança de Deus. E aí, me parece que esse desejo que gerou o pecado original tem trabalhado na mente de muita gente, e tem muita gente querendo que a glória seja dada a si mesmo. A humanidade busca incessantemente uma glória própria, esquecendo-se de que foram criados para a glória de Deus. Deus nos criou para a glória de Deus. O texto de Isaías vai dizer: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Antigamente nós cantávamos um hino, uma música: Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Deus nos criou a humanidade para isso, para Ele ser glorificado. Mas Ele não nos colocou como robôs que respondem sem pensar, sem intencionalidade, sem reconhecer. Ele quer que nós escolhamos adorá-lo. Por isso que Ele não nos obriga a adorá-lo. Algumas pessoas Ele obriga. Algumas pessoas Ele cega. Algumas pessoas Ele confronta. Algumas pessoas Ele traz e não oferece a essas pessoas a liberdade de escolher ou não adorar. É obrigado a adorar. Quando o vi cair, já dizia João, quando viu a majestade de Jesus. Agora, quando a gente confunde isso, o exemplo de Herodes, por exemplo, lá em Atos capítulo 12, nós somos comidos pelo verme. Aqui nós temos uma coisa muito séria. Em um dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, assentou-se no trono e dirigiu-lhes a palavra. Então o povo começou a gritar: é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus. E comido por vermes, morreu. Interessante esse texto, porque esse texto nos mostra que quando o homem quer roubar a glória de Deus, quando o homem quer trazer para si a glória de Deus, e a Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando a gente confunde isso, isso tem consequências. Então tem gente que ama receber pessoas e prepara uma recepção maravilhosa. Tem muita gente recebendo agora em suas casas. Tem gente que gosta de receber gente
em sua casa. E prepara o ambiente, prepara tudo para receber ali o PG que está chegando. E ali, quando prepara, tudo arrumadinho, as pessoas que chegam, mas que coisa boa, muito obrigado por me receber. É bom ouvir isso. Termina a reunião, vai lá para a dona de casa e diz assim, ó, muito obrigado, viu? Você recebeu a gente tão bem. A pessoa que recebe esse reconhecimento e essa gratidão fica feliz, fica satisfeita. Não tem nenhum problema com isso. Mas a intenção de quem fez tudo isso precisa ser para a glória de Deus. Às vezes nós pregamos por aí e as pregações falam aos corações. Ontem eu preguei para os pastores de Londrina, tinha lá cerca de 100 e poucos pastores. E quando terminei, muitos vieram conversar, vieram tirar foto, vieram pedir que eu autografasse o livro. E o livro nem é escrito por mim, mas porque é organizado pela nossa igreja. Eu tinha que dar autógrafo nos livros. E os compartilhamentos. Pastor, que palavra extraordinária, falou meu coração. Aí como é que eu digo? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque se eu reconhecer o que eu fiz como algo que me glorifique, eu entro num grave erro. E eu posso ser comido pelos vermes antes de morrer, porque é pecado. É pecado querer gloriar-se, porque toda a glória pertence a Deus. Interessante que esse texto me faz pensar também que o povo de Deus é um povo que tem discernimento. Herodes falou, e como falava, ele começa a se empolgar. Mas o povo gritou, isso não é palavra sua, isso é voz de Deus. Por isso que no Antigo Testamento os profetas diziam, assim diz o Senhor. Hoje, em alguns movimentos, tem muita gente que diz, falando humanamente, assim diz o Senhor, mas o povo tem discernimento. O povo discerne o que é de Deus e o que é do homem. O que é em um sermão que é de Deus e o que é em um sermão que é do homem. Por isso nós devemos ter muito cuidado. Herodes aceitou ser tratado como um Deus e foi severamente punido por isso. A glória usurpada por qualquer ser humano sempre vai levar à ruína. Sempre. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, é um texto bíblico. Mas o Jonathan Edwards diz assim, o orgulho humano tenta roubar a glória de Deus, mas sempre acaba em queda. Quando se busca a glória de Deus, acaba em queda. Eu me lembro de uma banda que eu gosto muito, uma banda bonita. Fazia um som legal, como eu gostava. E eles tinham um estilo bem peculiar, bem diferente. Decidiram gravar um CD popular. Ah, essa banda era legal. O nome dela era um nome bonito, religioso. E eles decidiram então fazer música secular. Para fazer o quê? Provavelmente sucesso. Fazer o quê? Provavelmente dinheiro. E foi o fim. Essa banda, ninguém fala dela mais. E os caras eram muito bons musicalmente falando. Tem um outro querido, não vou citar o nome dele aqui, mas um cantor extraordinário, impactou a minha vida e a minha geração. E de repente ele começa a colocar ali alguns critérios para poder cantar. Uma igreja convidava ele para cantar, ele já estabelecia público, estabelecia cachê, estabelecia valores. E aí, chegou um ponto que ele começou a se oferecer para cantar nas igrejas.
E até pensei em trazer ele aqui, mas eu falei, não vou não, agora não vou não. Deixa ele se humilhar mais ainda um pouquinho, depois eu trago, porque ele é um gigante, é um homem maravilhoso, excelente. Mas a soberba encheu o coração. E isso não é de agora não, viu? A geração de 1980 já trabalhava isso. 1980 tinham 3 cantores evangélicos que estouravam nas rádios AM daquela época. 3 cantores, não vou dizer o nome dos 3. Mas um dos 3 era muito vaidoso. Ele lotava ginásios. E aí, naquela época, eu estou falando de 1985, Jonas, 85. Vocês sabem quem é? O Amor é Tudo. Linda a música que o cara cantava e tudo. E aí, quando alguém convidava ele para cantar, dizia assim, eu exijo que uma limusine vai me buscar no aeroporto. Eu exijo que coloque no meu hotel uma cesta disso, daquilo outro que eu gosto. Eu preciso de 2 guarda-costas. 1980 e 86, 85. Então esse negócio de querer glória para si não é um problema do nosso tempo. Hoje, por exemplo, nós queremos seguidores no Instagram, no YouTube, no Facebook. Quando alguém chega com 250 mil, 300 mil, 1 milhão de seguidor, a gente admira, fulano tem 1 milhão de seguidor. Mas para quem a glória está sendo encaminhada? Pois é. Então, gente, cuidado com essa tendência natural, humana, o perigo da vaidade humana, porque todos nós corremos esse perigo. Todos nós. Especialmente quando alguém reconhece o que a gente faz e faz bem. E nós temos responsabilidade de fazermos bem. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Veja, eu sou impelido, obrigado, vocacionado para fazer bem o que eu faço. Você também. Mas quando fizermos bem, cuidado. Especialmente quando alguém vier te elogiar, calma. Aceite o elogio, agradeça o elogio e dê glórias ao Senhor. Então a primeira coisa que o devocional de hoje me chama a atenção é que a glória é somente dele e para ele, e eu e você devemos cuidar com a vaidade humana. Nós a temos. Não adianta vir com falsa modéstia. Tem gente que diz, não o quê? Quando você faz uma moqueca de peixe deliciosa e a gente vai comer lá e diz, que moqueca gostosa. Não o quê? Está gostosa sim. Ah, que moqueca gostosa. Obrigado, glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é com o engano da vaidade. Porque a vaidade nos engana. Como a vaidade nos engana. Roubar a nossa atenção, cega a nossa visão. A vaidade rouba a atenção, cega a visão, e isso se manifesta de maneira muito clara quando nós nos exaltamos. Deixamos de enxergar a soberania de Deus, como diz Provérbios 16, 18. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda, a soberba precede a ruína. Eu já vi muita gente cair por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa da soberba. E eu gosto muito de Dominó Mexicano, vocês sabem disso, e o Dominó Mexicano, esse é o texto áureo do Dominó Mexicano. A soberba precede a ruína.
E é tão bonito ver quando o cara começa a jogar pela primeira vez e ele fica arrogante, fica soberbo. Quando ele fica soberbo, ele diz: olha, você gostou do dominó? Gostei. Você sabe que tem um texto bíblico, que é o texto áureo do nosso dominó: a soberba precede a ruína. E tem gente que diz assim: ninguém me impede de bater essa rodada. Aí eu cito o texto: a soberba precede a ruína. E ele não sabe, por exemplo, que tem uma regra no jogo, que se jogar o carretão é obrigado a jogar naquela ponta. E ele estava com a pedra na ponta dele para bater. Aí o outro joga o carretão. Ele é obrigado a botar na ponta, não pode botar lá, que ele podia botar aqui, compra mais uma, a soberba detona o sujeito. Isso, e quase sempre, toda vez que a gente evoca esse texto, o soberbo perde. Parece que Deus põe a mão ali só para ensinar. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado e confiar na soberania de Deus. Precisamos entender a nossa insuficiência. Quando nós enxergamos o perigo da nossa vaidade, a gente reconhece que é Deus que nos dá a vida, o dom, o ar que respiramos. O orgulho nos faz acreditar em nossa autossuficiência. O orgulho começa a dizer que a gente vai dar conta. Tem coisas que a gente faz até de olhos fechados. Fazemos tão bem. Aqui na igreja, eu estou há 28 anos, tem um bocado de coisa aqui que eu faço muito bem, no automático até. São 28 anos fazendo. Mas se eu não tiver humildade, eu posso não conseguir realizar o que eu estou acostumado a realizar, por causa da soberba do coração. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tudo o que a gente faz, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. É por Jesus que nós fazemos. Segunda-feira estávamos indo para Ponta Grossa, estávamos indo para Londrina. Eu, Renê e Dene, animados, alegres, tínhamos passado já a Ponta Grossa. A agenda de segunda tarde cheia, 3 compromissos. De repente vem a notícia do falecimento do Newton. Compromisso de ontem de manhã, inadiável, planejado desde dezembro. Eu não preciso estar no funeral do Newton. Tem 3 pastores lá. Não precisa de que eu esteja lá. Eu não preciso voltar. Mas aí a nossa relação com ele nos fez voltar. E voltamos. Então a gente andou mais ou menos 450 quilômetros para ir, para voltar. Cancelamos a agenda de segunda tarde. Passamos o final da tarde aqui, cuidamos de tudo, participamos daquele culto maravilhoso, culto bonito, apesar de um culto fúnebre, muito bonito. Terminou o culto, vamos ter que viajar. Saímos daqui umas 10h30, chegamos em Londrina 3h30 da manhã, dormimos 2 horas e pouco, e fomos cumprir a agenda. E uma coisa interessante, a pessoa que eu ia visitar na segunda tarde na UTI do hospital, eu visitei ontem à tarde. Mas na hora que eu estou chegando no hospital, recebo a notícia que o quadro dela tinha piorado. Só um milagre podia mudar aquela realidade. E quando eu entro na UTI, está lá o pai com a criança de 13 anos. Não me conhece, nunca me viu, eu nunca o vi. Nunca vi aquela menina. E quando eu chego para ele e digo: olha, eu estou aqui porque a Vivi e o Gerson me pediram para orar pela sua filha. Aquele homem se emocionou, porque era o momento que ele mais precisava de uma palavra de oração.
porque os médicos disseram, ela precisa reagir, porque se ela não reagir, não tem mais jeito. E nós fizemos ali uma oração, ele ficou extremamente agradecido, toda a honra e toda a glória para Deus. Toda a honra e toda a glória para Deus. Porque sem Jesus eu não conseguia fazer nada daquilo. A gente não consegue fazer nada do que a gente faz sem Jesus. A autossuficiência é uma ilusão perigosa. Nos leva a esquecer que sem Deus nós não somos nada. Por melhor que você seja e por melhor que você faça, você só faz porque você tem Jesus. Porque sem Ele nada podeis fazer. Ponto final. É igual aquela pessoa que está acostumada a fazer aquele bolo. Quando eu era criança, eu amava, ainda gosto até hoje, por isso que o meu bolo é tudo duro, assim, colado. Porque quando solava o bolo solado, aqui chama solado também? Gente, o bolo mais gostoso que eu acho é o solado, aquele fofinho eu não gosto não. Batumado. Ah, e aquilo ali é um erro, né? Alguma coisa errou, você errou na mistura, o fermento não é bom, alguém abriu o forno na hora errada. Mas eu gostava daquele bolo. Quando minha mãe fazia e solava, opa, esse eu vou comer sozinho. Porque eu ainda hoje gosto de bolo assim, como é? Batumado. Gosto desse bolo. E tem gente que faz bolo de cenoura de olho fechado a vida inteira. Conheço gente que faz bolo de cenoura há 28 anos. Não tem como dar errado um bolo desse. Mas se a pessoa achar que o bolo dela um dia vai batumar, vai endurecer. Porque a soberba precede a ruína. Nós não podemos confiar nessa ilusão, ela é perigosa. A ilusão da autossuficiência nos leva a esquecer que sem Deus nós não somos nada. O apóstolo Paulo reconheceu a sua total dependência do Senhor ao dizer, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Interessante que eu sou o que sou é uma palavra, é uma expressão, é uma frase que Deus disse a Moisés. Quando alguém me perguntar como é o nome do Deus, você diz, eu sou me enviou. Eu sou me enviou. Eu sou o que sou. O que é que eu sou? Eu sou filho de Deus, criado à imagem de Deus. Mas Paulo não diz que ele é o que é por causa dos seus muitos cursos. Ele não é o que é por causa da compreensão e da capacidade intelectual que ele tinha, pelos títulos que ele tinha. Ele diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. C.S. Lewis diz que o orgulho humano é a raiz de toda miséria. Ele nos faz acreditar que podemos viver sem Deus, quando, na verdade, cada batida do nosso coração depende de Deus. Muita gente, hoje, com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, tem muita gente hoje que está acostumado a ver a mecanicidade de um batimento cardíaco. E você tira um coração de um corpo que já morreu, congela esse coração, leva esse coração para um outro corpo que está morrendo se não tiver um coração novo, e ali implanta um coração. Essa cirurgia é um negócio tão impressionante, tira o coração de um, põe em outro. Depois que eles fecham, costuram, fecha tudo, eles fazem um aperto. E quando eles fazem aquele aperto, o coração começa a entrar na mecanicidade, começa a bombear. E aí é uma bênção esse negócio. É maravilhoso isso. E o médico pode achar que ele é Deus. Eu já vi alguns médicos que têm a síndrome de Deus. A gente brincava com os médicos. Aquele ali pensa que é Deus. Eu falei, não, esse aí tem certeza que é. E ele diz que a vida dessa pessoa está nas minhas mãos.
Mas tem alguns corações que mesmo com a cirurgia sendo perfeita, mesmo bombeando o sangue, o organismo rejeita. E aí eles criaram mecanismos para poder impedir a rejeição química. Por isso que quase todo transplantado usa uma medicação que impede a rejeição. Graças a Deus por isso. Mas tem alguns que nem a medicação funciona, porque é Deus que é o Senhor da vida. É Deus que preserva a batida do nosso coração. A batida do nosso coração depende de Deus. Os médicos fizeram tudo o que podia, mas não teve jeito, porque chegou a hora e Deus disse: a hora é agora. Nós somos convidados a perceber e termos cuidado com esse sentimento humano, que a raiz de muita coisa errada em nossa vida tem a ver com o orgulho. Por isso, cuidado com esse sentimento de orgulho, de vaidade. Aprenda a glorificar a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você faz. Faça tudo para a glória de Deus. Em terceiro lugar, o verdadeiro significado de dar glória a Deus precisa ser trazido à nossa memória. Mais do que um chavão evangélico. Glória a Deus. Tem muita gente que fala glória a Deus sem pensar no que está falando. Você já viu uma frase totalmente desastrosa que o pregador fala e o outro grita glória a Deus? Não é hora de glorificar. Você está glorificando na hora errada, meu irmão. O cara lá disse: não, porque fulano adulterou e caiu. Glória a Deus. Não é hora de glorificar. Tem gente que glorifica sem perceber, sem pensar, sem compreender. Ou seja, é só um chavão evangélico, automático, mas na hora certa a gente precisa glorificar a Deus. Glorificar a Deus é mais do que palavras. Glorificar a Deus é um estilo de vida. Será que você tem vivido para a glória de Deus? A maneira com que você vive deve ser esse estilo de vida que glorifica o Senhor. Por isso, esse texto de Paulo, quando diz: quer vocês comam, que eu já citei 3 vezes esse texto, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Glorificar a Deus é mais do que palavras, é um estilo de vida no comer, no beber, em fazer tudo, no comer, no beber, no dirigir. Alguém disse para mim essa semana, não vou dizer isso não, deixa para lá. É importante que a gente reconheça que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Reconhecer o brilho, reconhecer que foi bem feito, fizemos bem feito. No culto de segunda-feira, muita gente trabalhou e fez bem feito para a glória de Deus. Deus é digno de toda a glória porque Ele é santo, Ele é soberano, Ele é eterno. É o que diz esse texto de Apocalipse. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Nós cantamos o hino, tu és digno. Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Submissão consciente de nossa vida a Deus deve ser uma constante em nosso viver. Por isso Paulo vai dizer: entreguem-se completamente a Deus, pois vocês estavam mortos, mas agora têm uma nova vida. Consciência de nossa dependência do poder de Deus. Por isso o salmista já dizia ainda antes de conhecer Jesus: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, não a nós, Senhor, mas ao teu nome a glória. Eu posso fazer muito bem feito o que vier à mão para fazer, mas para a honra e glória
de Deus. John Piper diz: quando a glória de Deus se torna nosso maior prazer, encontramos o propósito real da nossa existência. Quando a glória de Deus se torna o nosso maior prazer, nós encontramos a razão de existirmos. Então, uma verdade precisa ficar bem clara em nossa mente: Deus não depende de nossa adoração. Diferente dos deuses mitológicos, diferente da mitologia, diferente inclusive daquela citação que o autor da lição de hoje, do devocional de hoje, nos demonstra, o filme Fúria de Titãs. Os deuses dependem da adoração dos humanos para manter o seu poder. O Deus da Bíblia não precisa de nada nem de ninguém. Já viu aquela pessoa que deixa de fazer uma coisa na igreja para ver como é que eles vão se virar sem mim? Você já viu isso acontecer? Aqui na igreja uma vez isso aconteceu. Há muitos anos atrás. Hoje nós temos mais de 6 bateristas, né? Naquela época só tinha um baterista. E o baterista, só era ele que tocava. Um dia ele decidiu que não ia bater mais. Quero ver como é que eles se viram sem mim. Mas foi tranquilo. Aí, a primeira vez, eu perguntei para o líder do louvor naquela época, que era o Rui Barbosa: Rui, cadê fulano? Ficou magoado aí, por não sei o quê. Disse que não vem ensaiar, não. Eu falei: então tá. Ele não vem ensaiar, não? Não. Então ele não toca amanhã, não. O ensaio era no sábado. E o cara chegou na hora do culto, pensando que a gente ia chamar ele para tocar. E começamos o culto, começamos o louvor aconteceu, foi uma benção, o culto acabou, foi uma benção. Mas eu senti falta da bateria. Eu gosto quando tem todos os instrumentos tocando, como eu gosto. Eu gosto. Me faz me sentir muito bem. No outro domingo, de novo, o cara não veio. Não veio para o ensaio, não veio. Aí eu falei: não tem problema não, vou chamar um baterista para vir tocar. Aí chamei um baterista. O cara nem crente era. Era irmão de um guitarrista. E ele começou a tocar, ensaiou humildemente lá, aprendeu, ensaiou. No domingo, quando o baterista viu que tinha um outro baterista, ele ficou todo nervoso. Aí, no outro domingo, de novo, o baterista substituto veio. E aí ele então foi para o líder do louvor e disse: olha, sábado eu venho para o ensaio. Você vai falar com o pastor Ilquias. Aí, Marcão, se você acha que eu sou brabo hoje, imagina quando eu era imaturo, jovem, impetuoso, meio arrogante. Eu me tornei arrogante depois. Isso aí não, não abusa. E aí, o cara veio: pastor, eu falei com ele que disse: por que você não está tocando? Não, porque eu quis dar um tempo. Eu falei: mas você quis dar um tempo por quê? Ele disse: olha, você agora vai ficar no banco, você não vem agora não, só vai vir quando eu liberar. E o cara ficou no banco aí 3 finais de semana. E quero ver você aqui. Se você não vier também, zera tudo, começa tudo de novo. Eu era muito ruim naquela época. Mas foi tão bom. Aí ele veio direitinho. Falei: agora você está liberado, viu? Agradeci ao baterista: você é muito bem-vindo, se quiser continuar com a gente, pode continuar. Alguém poderá dizer assim: mas pastor, o senhor usou um ímpio e não quis usar um salvo. E a instrução paulina é bem assim: aquele que, dizendo-se cristão e não é, sequer o saudeis. Veja que isso aqui é muito forte. Aquele que se diz cristão e vive como se não fosse cristão, nem saúdem. Mas Deus usa uma mula.
Observou aqui o contraste? Aquele que se diz cristão e vive de uma maneira equivocada, Deus não quer usar, Deus rejeita. Pesado foste na balança e encontrado em falta. Mas eu vou usar uma mula. Eu vou usar uma mula, vou usar um ímpio, vou usar um rei ímpio, um rei malvado, que não confessa a mim como Senhor e Salvador. Esse rei eu vou usar, como usou Ciro, usou Nabucodonosor. Mas se recusou a usar alguns da linhagem sacerdotal. Recusou-se a usar alguns profetas. E a base bíblica que eu tinha para tomar essa decisão era essa. O ímpio tocou e tocou muito bem, mas o cristão, por alguma razão, não quis prestar a Deus o seu culto e a sua adoração. Deus não depende de nossa adoração. Deus não precisa de nada, nem de ninguém. A glória de Deus não aumenta ou diminui com o nosso louvor. Por isso que Atos relata, Ele é o mesmo, Ele é o Deus que fez o mundo, fez tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma, Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo. Ele supre cada necessidade. Eu não vou dar o meu louvor a Deus. Problema seu. Deus não vai deixar de ser glorificado. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras da sua mão. Ele não precisa de mim e de você. Mas nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos glorificá-lo. O Deus da Bíblia não precisa de nada nem de ninguém. A glória de Deus não aumenta ou diminui com o nosso louvor. Deus é glorioso por natureza. Nossa adoração não o torna maior ou menor. Sei que tudo podes, já dizia Jó. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos, nenhum dos seus pensamentos é frustrado, porque o Senhor pode tudo. Seu poder e glória são eternos e imutáveis. O salmista já dizia, antes que os montes nascessem, antes que você nascesse, vamos aplicar para o pessoal, né? Antes que os montes nascessem e se formassem a terra, o mundo, de eternidade, tu és Deus. Antes de o que existir, antes de você existir, Deus é Deus. Nós somos desafiados nesta noite a pedir ajuda para mantermos o foco em Deus, não em nós mesmos. Por isso que o salmista diz assim, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Sonda-me, ó Deus. Por quê? Porque às vezes a gente está sendo soberbo, arrogante e vaidoso sem perceber que está. A gente acha que é digno de receber um elogio. Realmente, eu me esforcei tanto para preparar essa música, preparar esse culto. Eu estudei tanto para preparar esse sermão. E olha, para nós pregadores, quando nós achamos que não alcançamos, não atingimos, não tocamos o coração, é quase sempre o tempo que as pessoas mais reconhecem que Deus falou com eles. Às vezes a gente avalia, né, os pastores, e aí, percebeu a minha dificuldade de fechar o sermão ontem? Não, pastor, foi maravilhoso. Falei, cara, eu estava tão perdido ontem. Às vezes a gente desce daqui sem compreender que cumpriu o propósito a entrega que Deus queria que a gente fizesse, a gente não conseguiu. E aí é o tempo que as pessoas dizem, olha, que Deus falou muito comigo. Eu falei, glória a Deus, porque tinha tudo para dar errado. Eu, particularmente, sou muito motivado por uma adoração gostosa, um momento bom. Se alguma coisa sai daquilo que eu estou planejando, compromete a minha satisfação.
se o retorno não está como eu gostaria, se o som não está como eu gostaria. Às vezes eu prego, mas prego achando que tem alguma coisa fora do lugar. E depois eu percebo como Deus foi bondoso. Às vezes eu prego tão empolgado, achando que eu estou alcançando o objetivo. Faço uma pregação que eu digo hoje foi maravilhoso, foi joia. E de repente ninguém toca nem no assunto. Eu fico assim, poxa vida, eu estou me achando. Aí alguém diz assim, o culto hoje foi maravilhoso. O louvor tocou no meu coração. A ministração de fulano me levou a um momento de quebrantamento. Nós, pastores, passamos por isso. Não é muito comum, não, mas passamos por isso. E não pode ser comum, porque a gente precisa entender que tudo que a gente fizer é para a honra e glória de Deus, reconhecendo nossa dependência plena de Deus, como diz o apóstolo Paulo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso, a ele seja glória, não só no momento atual, mas para sempre. Amém. Somos desafiados a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Devemos chegar com tremor diante dele. De vez em quando eu compartilho que eu ainda fico muito nervoso para pregar aqui nesse púlpito, para esse público. Quando eu vou pregar em uma igreja que eu não conheço, é mais fácil. Mas pregar aqui nesse púlpito, para esse público que me conhece há 28 anos, tem dias que eu tremo nas bases. Eu não posso usar as mesmas ilustrações. Eu não posso improvisar. O povo conhece. Aí eu preciso entender e tremer diante dele. E o salmista diz exatamente isso. Toda a glória pertence a Deus, porque Ele é o Criador. Criador, sustentador de todas as coisas. A vaidade humana é um perigo que nos afasta da verdadeira adoração. Devemos reconhecer que sem Deus não somos nada e viver para glorificá-lo, viver para exaltá-lo, que o seu viver, o meu viver, o nosso viver glorifique ao Senhor. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus exatamente essa atitude de coração. Nós vamos pedir a Deus exatamente que Ele nos dê essa condição de estarmos na presença dEle fazendo qualquer coisa. Mas também vamos orar pelo seu motivo de oração. Você que está em casa, você que está aqui, você tem um motivo de oração. E eu queria orar nesse momento por todos esses motivos. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus pela palavra de hoje, do devocional que fizemos. Nos ajuda, Senhor, a termos esse discernimento de tudo que façamos, ó Deus, seja unicamente para a Tua honra e para a Tua glória. Nos ajuda, Senhor, a termos essa responsabilidade. Nos ajuda, Senhor, a termos esse cuidado de vigiar o nosso coração, de vigiar, ó Deus, nossos sentimentos, de vigiar, ó Deus, nossos impulsos. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos que tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor, depende do Senhor, é fruto do Senhor. Por isso, Pai, dá-nos humildade, ao mesmo tempo que o Senhor nos dê responsabilidade de fazermos, ó Deus, a Tua vontade da melhor maneira possível. Nos ajuda, Senhor, a darmos o nosso melhor, mas nos ajuda a avaliar as intenções do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos quando a vaidade humana se aflora, quando ela quer roubar um lugar que não é dela, não é nosso, o lugar que é Teu.
Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a crescermos espiritualmente. Queremos, Pai, colocar diante do Senhor cada pessoa que está presente neste lugar, neste templo, cada pessoa que nos acompanha à distância, os anseios, ó Deus, do coração de cada um, que o Senhor visite e acompanhe. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe aquela adolescente, tem misericórdia, Senhor. Abençoe aquele pai, aquela mãe com o coração tão angustiado. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a Márcia. Abençoe a cirurgia que ela vai fazer amanhã, que o Senhor esteja adiante dela, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir que o Senhor abençoe a saúde da irmã Jandira. Abençoe a pressão dela nesse tempo de calor, esta oscilação de pressão. Quero, ó Deus, agradecer ao Senhor, juntamente com o Júnior, pela a mãe dele, que completa 81 anos amanhã. Visita, Senhor, a tua serva com graça, com bondade, com amor. Quero, ó Deus, pedir que o Senhor abençoe a família da Norma. Abençoe, ó Deus, a vida dela, abençoe o ministério do Júnior, ela pede isso aqui. Quero pedir que o Senhor esteja dando saúde, paz, alegria, abençoe, ó Deus, a mãe da Norma, em nome de Jesus. Quero pedir, Pai, que o Senhor esteja presente em cada pessoa que está participando conosco desse tempo. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor fale aos corações e confirme a tua vontade e o teu querer. Abençoe, ó Deus, a Cátia, filha da Sueli, visita com a tua graça. Amanhã também ela completa mais um ano de vida, e a Sueli expressa gratidão ao Senhor por isso. Quero pedir que o Senhor abençoe o esposo dela, o Paulo. Abençoe o filho dela, ó Deus, o Paulo Henrique. Que o Senhor se revele a eles com graça, com bondade, com misericórdia, com amor. Quero pedir, Pai, que a tua presença em nossas vidas seja algo real. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, cada pessoa que chegou a esse ambiente virtual ou presencial, que a tua presença seja real na vida de cada um. Quero pedir que o Senhor nos dê uma noite na tua presença. Quero pedir, Pai, que o Senhor continue consolando o coração da Lila, dos meninos. Quero pedir que o Senhor continue suprindo suas necessidades. Quero pedir que o Senhor nos dê uma noite guardados e amparados por Ti. É a nossa oração. Quero colocar diante do Senhor essa campanha. Quero pedir que essa campanha seja impactante nos corações, nas vidas, nas famílias, na Tua igreja. Abençoe os pequenos grupos que se reúnem essa semana, que seja um tempo precioso de crescimento. Dá-nos, ó Deus, uma noite na Tua presença. É a nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém.